O tema da mensagem de hoje é a vitória através do louvor. Vamos ministrar essa mensagem com propósito, né? Estamos aqui de maneira intencional, através dessa mensagem, para equipar você com armas poderosas, para você andar em vitória na sua vida em todas as áreas, em nome de Jesus, amém? Então você vai entender melhor, creio, né? Que eu também entendi, meditando nessa mensagem, trabalhando nessa mensagem, o valor do louvor, o poder que há no louvor, né? A vitória através do louvor. Ou então, o tema dessa mensagem poderia ser o poder do louvor, ou então o poder transformador do louvor, como queira, em nome de Jesus, amém? Eu sei que existe algo muito forte no louvor, queridos, muito, muito forte, e nós precisamos ter a consciência disso, né? Esse louvor a Deus não é somente a gente ministrar canções espirituais ao Senhor, né? A Bíblia fala que a gente deve louvar o Senhor com cânticos e com os instrumentos, né? E a Bíblia menciona os instrumentos da época. Hoje são alguns outros instrumentos, né? Mas não é só isso, o louvor é você exaltar a Deus de maneira intencional, né? Você está louvando a Deus de maneira intencional. Outra coisa a gente precisa entender sobre o louvor. Nós louvamos ao Senhor pelos seus feitos, pelos seus poderosos feitos, amém? A gente louva a Deus por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus faz. Diferente da adoração, a gente adora o Senhor por aquilo que Ele é. A gente entra na presença de Deus para adorar o Senhor, e ali contemplando o Senhor, a Bíblia diz, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, nós adoramos a Deus porque Ele é lindo, há beleza em Deus, adoramos a Deus por causa da sua santidade, a beleza na santidade de Deus, entendeu? Por aquilo que Ele é, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, tudo isso são características, né? Virtudes de Deus, além dos atributos de Deus, são virtudes que Deus tem, nós adoramos a Deus por isso, por aquilo que Ele é. Esses dias minha esposa estava escutando um áudio de uma certa pregadora, e eu estava ouvindo também, e ela estava falando interessante da pregação dela, ainda não tinha ouvido nessa perspectiva. Ela estava falando sobre adoração, ela estava dizendo, adorar a Deus é o seguinte, está adorando a Deus, Ele não fez, mas eu estou aqui adorando ao Senhor, né? A coisa não está legal, está ruim, não está do jeito que a gente gostaria que tivesse, não está do jeito que nós oramos para estar, mas eu estou aqui adorando a Deus, eu estou adorando a Deus não por causa das circunstâncias, mas por aquilo que Ele é, amém? Por aquilo que Ele é, isso é adoração. Já o louvor, nós louvamos ao Senhor pelos seus poderosos feitos em nome de Jesus. Vamos ver o louvor como instrumento de vitória, ou como arma poderosa, para que nós possamos andar em vitória em todas as áreas na vida da gente, em nome de Jesus. No Salmo 22, 3, a Bíblia diz que Deus está entronizado entre os louvores do seu povo. O que significa isso? Entronizado quer dizer que Ele está no trono. Se Ele está no trono, é porque Ele reina em nome de Jesus. Se Ele está reinando, Ele está governando, Ele está deliberando, Ele está ali comandando, coordenando tudo, está tudo embaixo do seu governo, do seu senhorio. Então, como nós devemos entender isso? Quando nós estamos louvando ao Senhor, nós estamos estabelecendo um trono de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre toda a circunstância que está ao nosso redor. Estamos louvando e Deus está sendo entronizado, Deus está no trono. Ora, se nós somos de Deus e nós somos verdadeiramente, Deus é por nós, Deus é conosco, Deus é em nosso favor, Ele vai governar, né? De uma maneira para nos contemplar no nome de Jesus. Se nós estamos bem com Ele, entende? Então o Senhor vai mover os céus e a terra, vai mover as circunstâncias se for necessário, aleluia, aquilo que está embaixo do seu governo, do seu senhorio, tudo que está embaixo do senhorio do governo de Cristo, Ele reina, Ele organiza, Ele comanda em nome de Jesus. Essa é a nossa fé. Se Deus está no controle, reina sobre nós, está reinando sobre tudo aquilo que está ao nosso redor, que diz respeito a nós, nós temos fé e temos certeza que a palavra de Deus vai se cumprir, que as promessas vão se cumprir, que nós vamos ter vitória em nome de Jesus, amém? Porque tudo aquilo que a nós nos concerne, o Senhor levará a bom termo, a Bíblia diz, tudo aquilo que diz respeito a nós.
O Senhor vai levar a bom termo em nome de Jesus, aleluia, isso é muito poderoso, eu creio muito nisso, já orei muito, até hoje eu oro essa passagem da Bíblia em nome de Jesus. Então Deus está entronizado em meio aos louvores do seu povo em nome de Jesus. Deus reina, o Senhor reina quando Ele está sendo louvado em nome de Jesus, reina sempre, né? Mas reina, vem o governo, o senhorio de Deus, né, sobre nós, sobre as circunstâncias, e o poder de Deus é liberado, e Deus começa, né, a fazer a coisa acontecer de maneira poderosa. Então, quando nós entendemos que o louvor é essa poderosa arma espiritual, nós podemos louvar o Senhor em todo o tempo, não somente nos momentos que nós estamos celebrando as nossas conquistas, né, mas também e principalmente nos tempos de angústia, quando nós mais precisarmos em nome de Jesus. O propósito também dessa mensagem é trazer uma consciência do valor do período do louvor, amém? É trazer uma consciência que nós podemos louvar quando tudo está errado, quando tudo está contrário, quando a tempestade vem, quando vem angústia no coração, saiba, você pode louvar, né? Você pode louvar. Quando a gente louva, e a gente está cantando ali, usando a nossa voz, e não só cantando, mas exaltando verdadeiramente, de maneira intencional, a Deus sobre nós, até a tristeza espantada, e sai, bate retirada, aleluia. Onde que a tristeza fica no momento de louvor poderoso, ela não fica, meu irmão. Glória a Deus. Então, tenha essa consciência dessa arma poderosa que é o louvor no nome de Jesus. E o louvor, ele realmente tem um poder transformador. Quando nós enfrentamos momentos de adversidade que testam a nossa fé, isso pode acontecer conosco. Inclusive, recentemente aconteceu conosco, com a nossa família. São nesses momentos difíceis que o louvor, ele se revela o seu poder no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Olha aqui, querido, Salmo 150, esse salmo é lindo, esse salmo fala só sobre louvar a Deus. Lá para o final fala louvar a Deus ao som de instrumento, de trombeta, de ilheira, e vai de instrumento de cordas. E o último versículo diz, todo ser que respira louva ao Senhor. Mas eu quero chamar a atenção aos dois primeiros versículos desse texto, desse salmo aqui, que diz o seguinte: louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem a Deus no seu santuário. Nós podemos considerar esse templo como um santuário, porque tem muitas igrejas por aí, eu acho que você já ouviu com certeza, né, que são templos grandes, catedrais talvez, e eles colocam santuário, né, não é errado fazer isso. Nós também somos o santuário, um santuário morada do Espírito, nós também somos o santuário de Deus. Então louve a Deus no santuário, a gente pode reunir aqui sim, nesse lugar, e louvar o Senhor pelos seus poderosos feitos, pela sua imensa grandeza. É isso que a Bíblia fala, é sobre o louvor. Então o louvor é o reconhecimento da grandeza de Deus, o reconhecimento da sabedoria de Deus, o reconhecimento da bondade de Deus sobre nós. É isso que está acontecendo no reino espiritual, quando nós estamos louvando ao Senhor verdadeiramente de coração, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, isso é maravilhoso. Olha só, a Bíblia mostra que o louvor, ele tem poder de transformar o ambiente, de transformar ali as circunstâncias daquele momento, de transformar a atmosfera ali, né, do ambiente daquele momento, e manifestar a presença poderosa de Deus e trazer o governo, o senhorio de Deus sobre toda e qualquer situação. E um bom exemplo disso está em Atos capítulo 16, 25 a 26, quando Paulo e Silas, eles foram presos em Filipos. Eles estavam em Filipos pregando o evangelho, porque eles estavam pregando o evangelho, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus. Eles foram presos, e aí eles foram levados lá, né, na prisão, amarrados e acorrentados, e pela meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando ao Senhor, louvores ao Senhor. Irmão, isso me chama muita atenção para nós. Sabe o que acontece com muitas pessoas?
e se a gente não tem cuidado até com muitos de nós, é que quando tem um momento difícil, né? Quando tem uma situação difícil, às vezes a pessoa ela é muito tentada, né? Reclamar, murmurar, por exemplo. Paulo e Silas poderiam estar, poxa Senhor, nós estamos aqui, servindo ao Senhor, pregando o Evangelho, fazendo a tua obra, agora nos prenderam por causa disso, e nós estamos aqui amarrados no tronco, presos. Foi isso que eles fizeram? Não, muito pelo contrário. Ele estava ali com alegria, né, por estarem passando por aquilo ali, e por volta da meia-noite eles começaram a louvar e a cantar louvores ao Senhor, né? E os outros presos estavam ouvindo eles, e de repente aconteceu um terremoto tão violento, tão poderoso ali, que abalou os alicerces daquela prisão. Imediatamente as portas se abriram, as portas da cadeia, né? Se abriram, as correntes dos presos se saltaram, e os presos ali foram libertos ali. E aí teve todo outro contexto ao redor daquilo ali, né? E resumindo a história, eles ainda ganharam a alma do carcereiro para Jesus, aleluia. De ganho veio isso. Meu Deus, querido, isso é muito poderoso. Imagine essa circunstância. As portas se abriram, né? O carcereiro pensava que eles tinham fugido. O carcereiro, os soldados pagavam pela vida, né? Se algum preso que tivesse na responsabilidade deles fugissem, eles já estavam com medo e já iam se suicidar. E aí só que nós disseram, não, nós estamos todos aqui, não vai fazer isso. E aí como que o homem não se entrega, meu irmão? O que foi que aconteceu, pelo amor de Deus? Eles foram pregar o Evangelho e falar de Jesus. E foi nesse contexto aqui que vem, né, aquela frase de se crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, em nome de Jesus, amém? Isso é muito poderoso, querido, isso é o poder do louvor. Enquanto eles louvavam ao Senhor ali com cânticos, né? O poder de Deus foi liberado, o milagre aconteceu em nome de Jesus. Salmo 100 diz o seguinte: entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendigam ao seu nome. O que quer dizer isso? Como é que a gente deve orar e como é que a gente deve começar a orar? A Bíblia está aqui e explica, né? Nós devemos entrar na presença de Deus com gratidão, com ações de graça e louvando a Deus. Quando você começar a orar, faça isso. Senhor, nós te agradecemos por isso. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo teu amor para conosco. Obrigado por esse lugar aqui que nós estamos, em nome de Jesus. Nós nos apresentamos diante de ti com gratidão, com ações de graça. Nós queremos te louvar, meu Deus querido, em nome de Jesus. E você vai. É assim, né, que nós devemos entrar na presença de Deus, que a Bíblia ensina em nome de Jesus, amém? Agora veja bem, nós vamos desenvolver essa mensagem baseada no livro de 2 Crônicas, capítulo 20 de 2 Crônicas. Então você sabe, essa experiência aqui, esse texto de 2 Crônicas 20 fala de uma experiência com o rei Josafá. Diz o seguinte, a palavra de Deus, 2 Crônicas 21 em diante. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então, ali, 3 povos, né? Eles se reuniram, eles se combinaram, eles entraram em aliança para invadir Judá, né? Para invadir Judá, Jerusalém e dizimar o povo e saquear tudo que eles tiveram, tudo que eles tinham ali. E era uma grande multidão. Então vieram algumas pessoas avisar Josafá dizendo que uma grande multidão está vindo contra Judá. E eles estão vindo lá, do outro lado do Mar Morto da Síria, e eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi, já estavam perto, em outras palavras aqui. Então, irmão, isso que aconteceu com Josafá, quando ele foi entender o que estava acontecendo, a Bíblia diz que ele teve medo, e houve ali um momento de medo, de angústia ali neles, porque eles sabiam que eles não tinham capacidade para resistir àquela grande multidão que vinha contra eles. Você sabe que isso pode acontecer, querido, conosco, né? Muitas vezes os nossos inimigos que se apresentam diante de nós, quando a gente fala inimigo, não pensa em pessoas, né? A Bíblia diz que as pessoas não são nossos inimigos, nós não lutamos contra pessoas.
como a Bíblia diz, contra a carne e o sangue, né? Mas os nossos inimigos verdadeiros são esses espíritos imundos, os principados, as potestades, que as forças espirituais do mal, que atuam nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. E às vezes a pessoa está passando por luta, por momento de angústia, por desafio na vida dela, por algum problema na família, por alguma situação de perda significativa na vida dela, e aquilo traz angústia, e muitos ficam até com medo de encarar a realidade da vida. E Josafá aqui também teve medo. E aí ele fez uma coisa que todos nós devemos fazer, olha, em versículo 13, então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e ele proclamou um jejum com todo Judá, e Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente buscar o Senhor. Então ele teve medo, ele chamou o povo para congregar, né? Igual nós estamos congregados aqui, eles se ajuntaram ali em certo lugar congregando, e vieram pessoas da cidade de Judá ali, para se ajuntar ali, se congregar diante do Senhor. Eles começaram a buscar o Senhor. A coisa mais certa é essa: no momento de aflição, no momento de dificuldade, no momento que as coisas não estão dando certo, no momento que está tudo ao contrário, saiba que você deve fazer uma coisa com prioridade, é buscar o Senhor no nome de Jesus. Isso aqui que foi que ele fez. Então ele pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Veja bem, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Que casa do Senhor era essa? Era o templo que Salomão tinha construído, né? E aí, quando Salomão construiu esse templo, que ele foi inaugurar, ele foi fazer aquela oração, está no capítulo 7 do livro de 2 Crônica. Ele diz: Senhor, quando o teu povo se ajuntar aqui e tiver com angústia, e tiver sofrendo, né, perseguição, preso pelos inimigos, se voltarem para esse lugar e buscar o Senhor, ouve a oração desse povo, atende a oração desse povo. E aquele versículo conhecido, né? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus promete responder ao seu povo, principalmente nos momentos de aflição, quando nós buscamos a Deus segundo a sua palavra. Aí ele diz: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não é quem possa te resistir. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Vamos desenvolver a nossa mensagem em 3 pontos fundamentais, né? Baseado nesse texto aqui de 2 Crônica, o capítulo 20. E o primeiro ponto é esse: reconhecimento da soberania de Deus. Era isso que ele estava fazendo. Ó Senhor, não és tu Deus que reina sobre os céus e a terra? Não és tu Deus dos nossos pais, o nosso Deus? Não és tu Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, que criou todas as coisas? Não és tu Deus que domina e reina sobre todos os povos? Na tua mão está toda a força, todo o poder, e ninguém pode te resistir. Interessante, ali ele estava declarando, confessando a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. E ele estava mencionando isso diante de Deus. Você sabe que a Bíblia diz, no livro de Isaías, que nós podemos chegar ao Senhor e argumentar diante dele? Quais são os seus argumentos? Venham, vai lá comigo, Deus fala. Né? Embora que a pessoa, né, está fazendo coisa errada, e que ela está com uma ideia e acha que é certo, mas Deus diz: não, venha contra mim, traga os seus argumentos. Nós possamos sim chegar diante de Deus, né, e falar e declarar aquilo que está no nosso coração. E ele fez isso, declarando a soberania de Deus, e ele estava falando isso diante de Deus, e também estava falando para convencer a ele e convencer ao povo que esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que eles serviam. Diante das circunstâncias, querido, ele primeiro reafirmou a soberania absoluta de Deus. Isso é exemplo para nós, isso é ensinamento para nós, isso é lição para nós. Às vezes os problemas tentam se agigantar diante de você. Uma das estratégias do inimigo é ele desestruturar a pessoa, né? É ele ameaçar a pessoa, é ele colocar medo na pessoa, ele tentar convencer a pessoa que ela não vale nada, que ela não vai conseguir, que ela é pequena, que ela não tem força.
Mas só que não aceite isso, né? Declare a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas, sobre a sua vida e sobre aquele momento, sobre as circunstâncias, em nome de Jesus, amém? Lembre a Deus, lembre a si mesmo e fale também as circunstâncias em nome de Jesus, que o Deus que você serve é o soberano Criador, Ele é soberano sobre todas as coisas. E nós, querido, precisamos reconhecer que por maiores que sejam nossos inimigos, por maiores que sejam nossos problemas, por maiores que sejam os nossos desafios, Deus é infinitamente maior e mais poderoso do que todas essas coisas em nome de Jesus, amém? Esse é o nosso Deus, creia nisso, saiba disso. Olha só, o que foi que aconteceu, né? O povo de Deus foi tirado do Egito, né? Embaixo de uma promessa de Deus para o povo, para Moisés. Deus levantou Moisés para levar o povo para uma terra prometida. E lá Deus expulsou as pessoas que estavam habitando naquela terra para entregar, para devolver a terra para o seu povo. E ele estava mencionando isso, versículo 7. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra diante do teu povo, Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, nessa terra, né? E nela têm edificado um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti. Pois o teu nome está nesse templo e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e nos livrará. Ele estava mencionando que na inauguração do templo ali, eles falaram isso, Salomão orou isso, o povo estava lá, amém? Foi o que eu mencionei aqui em 2 Crônicas capítulo 7, e ele estava trazendo a memória de Deus isso, né? Glória a Deus. E agora, os filhos de Amon, os filhos de Moabe, os dos montes Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. O que ele estava dizendo? Esse povo, quando nós estávamos saindo do Egito, o Senhor não nos permitiu destruir eles, nem destruir as suas terras. Eles passaram por outro caminho. E agora, esse mesmo povo que nós protegemos lá, eles agora estão querendo nos recompensar dessa forma. Eles estão querendo vir invadir a nossa terra, a terra que o Senhor nos deu por herança, que foi promessa do Senhor para Abraão, teu amigo. Eles querem nos dizimar, querem nos destruir, querem nos expulsar dessa terra. Primeiro ele, né, declarou a grandeza e a soberania de Deus. Agora ele está fazendo oração específica diante de Deus. Aí dizendo: ó nosso Deus, versículo 12, acaso não executarás o teu juízo contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Meu Deus, que exemplo, que testemunho dado para nós. Isso nos edifica, isso nos fortalece. Quantas vezes nós nos encontramos diante de situação e dizer: Senhor, nós não temos mais força. Eu não sei mais o que fazer aqui. Eu já lutei para cá, para lá, já fiz o que era possível, acabou, esgotou minhas forças, e agora? Só o Senhor. E agora eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, né? Como eu estava mencionando. Não muito tempo atrás, uns dias atrás, nós estávamos passando por uma situação dessa, né? Sem força para intervir, fazer alguma coisa que nós pudéssemos fazer para mudar aquele quadro, aquela situação, e nós realmente estávamos sem saber o que fazer. Ele estava dessa forma. Mas ele disse: olha, mas os nossos olhos estão postos em ti. Ele estava dizendo: Senhor, nós não temos força para lutar essa batalha. Nós nem sabemos o que fazer. Porém, Senhor, contudo, entretanto, ou apesar disso, nossos olhos estão postos em ti. Meu Deus, isso foi muito poderoso, irmão. O que ele fez ali? Ele estava se apresentando diante de Deus com humildade, amém? Coração quebrantado, meu irmão. E ele estava ali confessando a dependência dele
em Deus. Em outras palavras, Senhor, nós dependemos totalmente de Ti. Em outras palavras, confessando humildade, né? Se apresentando com humildade diante do Senhor. Estava declarando a dependência dele em Deus. E ele estava declarando, Senhor, nós confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor vai se levantar em nosso favor. Sabemos que o Senhor vai julgar a nossa causa. Sabemos que o Senhor tem poder, tem soberania para mudar a nossa sorte, mudar a nossa história, para mudar esse quadro, essas circunstâncias que se apresentam, para trazer conforto e consolação no nosso coração e coragem, porque nós estamos com medo. Mas nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, aleluia. Ele está reconhecendo a soberania absoluta, a grandeza de Deus sobre eles, né, diante daquela circunstância gravíssima, gravíssima. Esse tipo, né, de vulnerabilidade e de dependência em Deus abriram o caminho para que o Senhor intervisse em favor deles de forma espetacular. Esse é o nosso Deus, irmão. Irmão, Deus é um Deus de mistério. Se você não saiba, saiba. Agora você está sabendo. Deus é um Deus que age, ninguém sabe como. Deus age de maneira espetacular, extraordinária e inimaginável, né? Você vai ver daqui a pouco como ele agiu. Ninguém nunca imaginava que ele ia agir dessa forma. Mas essa atitude dele abriu os caminhos para que Deus intervisse dessa forma espetacular em favor da vida deles, né? Então, eles, através do louvor que eles expressaram louvor, né, com humildade, reconhecendo a força e a grandeza de Deus. Segundo ponto aqui da nossa mensagem, o louvor como estratégia de guerra. Ele falou que não sabia o que fazer. Então, Deus respondeu, né? Deus deu uma direção para ele. Olha, Deus responde a oração. Versículo 13 diz o seguinte: todos os homens de Judá estavam em pé ali, diante do Senhor, com as suas crianças, né? Em meio dessa confissão, essa declaração dele era diante de todo o povo, lá no templo, lá naquele lugar, lá naquele pátio novo que a Bíblia refere aqui. Então os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Irmão, com toda a família congregando diante da presença do Senhor. Eles se apresentaram com toda a família. Viu como é? Uma estratégia de vitória diante de Deus. Esse procedimento que a Bíblia relata aqui, querido, vem nos dar direção clara e nos edificar muito. Nos dá aqui o caminho das pedras. Eles com toda a família se apresentaram diante de Deus. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Quem era ele? Era da turma dos adoradores do Senhor, amém? Alguém que já servia a Deus, dos levitas, da turma de Asaf, era do louvor, eles eram do louvor. Meu Deus! Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá e moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amém? Essas batalhas que nós não temos força, querido, e nós não temos mais o que fazer, se a gente se apresentar diante do nosso Deus, assim como a Bíblia ensina, né? Com humildade, reconhecendo que nós não temos força, aleluia, declarando a soberania de Deus, declarando que nós não sabemos o que fazer mais, mas que nós confiamos no Senhor, que nossos olhos estão postos no Senhor. É assim que Deus responde. Essa batalha não é nossa, mas é de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. E o que... Amém. Bora louvar Ele. Dá aí uma salva de louvor para Ele. Nós estamos aqui nessa congregação justamente louvando a Ele. Aí continuando. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Nesse encontro, vocês não precisarão lutar. Tome posição, se posicione com firmeza ali, né? Postura, posicionamento. Fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem se assustem. Amanhã sai o encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Meu Deus, depois de uma palavra dessa, uma palavra de Deus específica, para uma situação específica, essa que é a palavra rema,
Então Josafá ele se prostrou com o rosto em terra ali diante de Deus, e todos os judeus moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor, e eles adoraram a Deus. E os levitas, os filhos dos coatitas, dos coraitas, era a turma que louvava a Deus, se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Então ali eles já começaram a louvar o Senhor, a engrandecer o Senhor, a bendizer o seu santo nome e a adorar ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Então, querido, louvor como estratégia de guerra. Veja bem aqui, versículo 21 e 22 diz o seguinte, a palavra de Deus. Eu vou ler aqui a partir do versículo 20, porque tem princípios muito poderosos aqui, Então diz o seguinte, versículo 20 em diante. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa, conforme a palavra de Deus tinha vindo para ele. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse, quando eles estavam saindo, veio ali o briefing, as instruções, aquela palavra de liderança. Ele diz o seguinte, escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros, creiam nos seus profetas, creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Essa palavra ecoa muito forte no coração da gente, a igreja, querido. A Bíblia aqui é clara, dizendo o seguinte, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros, creiam nos seus profetas e prosperareis. Então isso aqui é uma palavra clara, uma direção clara, de como a gente viver em segurança e prosperar em Deus, em Cristo Jesus, em toda a justiça. Versículo 21. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam louvar a Deus dizendo, deem graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, quando foi? Que momento foi? No momento que eles começaram a louvar o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados, eles foram desbaratados, foram derrotados em nome de Jesus, amém? Aleluia! E era uma grande multidão. Então Deus deu uma estratégia para eles, aleluia! E a palavra, a direção já estava clara no coração do rei. Quando eles iam sair, que Deus tinha dito para eles marcharem, saíram ao encontro. E eles, antes de sair, o rei se postou, olha, creio no Senhor seu Deus, estarei seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. E ele, o que ele fez aqui? Ele separou. Vamos dizer que depois que ele se aconselhou, com o povo, ele não estava só, tinha os conselheiros dele, tinha o povo que estava junto com ele, compartilhando ali a responsabilidade, o povo sentindo participante daquele momento. Então, ele designou, ele escalou aqueles que deveriam cantar ao Senhor, vestido de ornamento sagrado, marchando à frente. Então, o que significa isso, querido? Aquelas pessoas que estavam designadas para cantar e louvar o Senhor, estavam vestidos de vestes espirituais consagradas a Deus, entende? Então não tinha como dar errado. A mesma coisa nós vamos louvar o Senhor, lavados, remidos, purificados pelo sangue do Cordeiro. Nossas vestes espirituais, quando são lavadas pelo sangue do Cordeiro, ficam brancas como a branca lã, mais alvas do que a neve, em nome de Jesus. E nós vamos louvar a Deus, somos dele, filho dele, Vamos louvar ele. Não tem como dar errado, meu irmão. Ele escalou as pessoas certas para estarem lá naquela ministração, vestidos com vestes sagradas. Meu Deus. E eles marcharam à frente, como Deus havia dito. Marcharam à frente do exército, louvando ao Senhor e glorificando a Deus e exaltando ao Senhor. E no momento que eles começaram a louvar o Senhor, pôs emboscada sobre os inimigos lá e eles foram derrotados. Então, nós vimos aqui o louvor, uma grande estratégia de guerra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
quando eles estavam marchando ali, né, com esses cânticos de gratidão, de exaltação a Deus, entrando na presença de Deus, com ações de graça, exaltando ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa atitude soou diante de Deus com uma fé viva e poderosa, uma fé inabalável, né? Uma fé de confiança, declarando diante de Deus que ele estava ali confiando, acreditando e confiando que Deus ia lutar por eles. E realmente isso aconteceu. Glória a Deus. Então, querido, primeira coisa, eles reconheceram a sabedoria de Deus, a soberania de Deus. A outra coisa, o louvor como estratégia de guerra. E a terceira coisa, já vou encerrando aqui já com essa. A terceira, a manifestação do poder de Deus através do louvor. O que aconteceu, né? E diz aqui que eles foram derrotados. Versículo seguinte: porque os filhos de Amon e os filhos de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram-se e destruíram-se uns aos outros. Eu fiquei imaginando, eu fico viajando, imaginando como aconteceu. Irmão, eu sei que quando eles começaram a louvar, a Bíblia diz aqui, Deus agiu, Deus interviu, né? E derrotou os inimigos. De que maneira? Estava lá aquelas 3 nações. Eu acho que né? Eu vou na frente. Eu que sou bom. Nós aqui que vamos derrotar aqui, né? Querendo já dizer que eles eram mais fortes. Os outros 2, é? Tu já se zangou, se exaltou. Tu aguenta? Aí, eu que já estou viajando aqui, tá, irmão? E aí eles destruíram aqueles moradores do Monte Seir, os meunitas. Aí depois eu acho que aconteceu a mesma coisa de um com o outro. Eles pegaram. Eles, queridos, se destruíram uns aos outros. Já pensou? Um espadou o outro, papai, né? Era uma multidão de gente, um grande exército, né? E eles lutando uns com os outros, foram se destruindo. Eu fiquei pensando, como foi que o último morreu? Que não ficou nenhum. Porque o último mata, o penúltimo ele fica. Eu acho que o penúltimo deu uma espadada nele, ele segurou aqui, enquanto tinha força, e pá! Porque não sobrou nenhum, meu irmão. Tem coisa que a gente tem que, né, imaginar para poder entender. Mas a Bíblia diz que isso aqui aconteceu, querido. Meu Deus, né? Como Deus faz, era porque Deus estava lutando, né, em favor do seu povo. O Senhor, o louvor de Judá provocou uma intervenção direta de Deus. O Senhor agiu de forma que os próprios inimigos se voltaram uns contra os outros e eles se destruíram mutuamente. A batalha não foi vencida por força humana, não pela força do braço, nem pela sabedoria do homem, nem pela capacidade do homem, não, mas foi vencida pelo poder de Deus que foi liberado através do louvor ali em nome de Jesus. Amém? Isso foi muito poderoso. Mais uma salva de louvor para ele. Ele merece. Ele merece. A vitória foi tão completa que não houve necessidade deles lutarem. Interessante, querido. Vamos ver aqui o que diz o texto mais para adiante, que tem muitas lições aqui que a gente deve aprender. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar, então eles iam louvando ao Senhor no caminho, né? Eles não estavam vendo nada, Deus estava lutando lá. Em favor deles, o Senhor já tinha vencido a batalha, derrotado os inimigos. Eles iam indo, eles chegaram a certo lugar alto que podiam ver, né? Então, eles estavam com expectativa. Eles chegaram a um lugar alto, onde se pode olhar e ver, olhar para o deserto, procuravam ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente, né? O último a morrer, depois de ter levado um golpe fatal, ainda teve força para matar o penúltimo. Acabou, querido. Meu Deus. Meu Jesus. Eu acho que foi isso que aconteceu, né? Deus é Deus. Quem ia imaginar que Deus ia agir dessa forma? Amém, amado? Deus é um Deus de mistérios, mas Ele faz do seu jeito. Aleluia. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que você serve, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, o que aconteceu, irmão? Preste atenção. Aquela situação que vinha contra eles para dizimar eles, para destruir, para varrer eles da face da terra, para saquear
todas as posses deles, aquela situação que se apresentava daquela forma. Quando eles se apresentaram diante de Deus de uma maneira que agrada a Deus, tocaram em Deus, né, com humildade, com dependência nele, e ativaram, né, essa estratégia poderosa de guerra que é o louvor. Irmão, Deus transformou a situação. Aquilo ali, sem eles precisarem lutar, né, se voltou como uma grande oportunidade de prosperidade para eles. Porque, olha, eles passaram 3 dias coletando despojos. Havia a lei da guerra, e o despojo de guerra era de direito do exército vencedor. Havia muitas coisas de valor, né, no exército vencido, tipo armas, né? Naquela época, a ferramenta de metal era muito valiosa, roupa tinha valor, né? Calçado tinha valor, cinto tinha valor, e aquilo que eles carregavam no bolso, que talvez eles já vinham passando rápido em alguns lugares por aí, que eles venceram, entendeu? Estava tudo com eles, e era tanta coisa. Olha só, Josafá e seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias saqueando o despojo, de tanto que havia. Então aquela situação, irmão, com agir, com intervir de Deus, se voltou como uma oportunidade de prosperidade para eles. Eles passaram 3 dias coletando coisas e pegaram mais do que podia levar. Irmão, agora aguenta a bênção, meu irmão. Tu não quer ser abençoado? Carrega agora. Amém? É como uma pessoa que vai no supermercado e ela vai lá, né? E está em dificuldade, Deus abençoa ela, mas é tanta sacola, tanta coisa, bota aqui, pendura aqui, carrega, chega lá, carrega agora, minha irmã, a bênção, para suprir a tua vida e a tua necessidade. Eu creio que era assim que eles estavam, né? Para carregar coisa, tanta coisa, pegaram mais do que podiam levar, a Bíblia fala. Amém, querido? Meu Deus. Agora, interessante, né? Eles se reuniram lá naquele lugar. Uma linguagem da Bíblia chama o Vale da Bênção. Essa aqui, na minha linguagem, fala do Vale de Beraca, né? O Vale da Bênção. E nesse Vale da Bênção, nesse lugar, no 4º dia, eles se reuniram, onde eles mais uma vez louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beraca, ou Vale da Bênção, né? Até o dia de hoje. Então veja bem, o louvor, ele não é só naqueles momentos, né, de euforia, de conquista ou de angústia. Não, irmão, o louvor é contínuo. E eles passaram a louvar Deus agora com gratidão pela vitória, pelo livramento, pelas bênçãos que Deus tinha dado para eles, pela prosperidade. Olha só, então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles, voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhe tinha dado grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Eles entraram em Jerusalém ao som de liras, de harpas, de trombetas, e foram para a casa do Senhor ao som dos instrumentos, louvando ao Senhor. Meu Deus, Deus é maravilhoso. A manifestação do poder de Deus através do louvor. Os inimigos foram derrotados, eles, né, foram abençoados com grande riqueza, grandes despojos em nome de Jesus. A coisa mudou, Deus mudou aquela circunstância, Deus mudou aquele ambiente, aquela atmosfera, daquele quadro, daquela situação foi transformada poderosamente. Amém? Pelo poder de Deus liberado através do louvor, em nome de Jesus. Amém? O louvor, lembre-se que o louvor não termina na batalha, ele continua na celebração da vitória, no nosso reconhecimento da bondade de Deus, da misericórdia de Deus e da fidelidade do Senhor para conosco, porque Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Independente das circunstâncias, querido, nós devemos escolher louvar, pois através do louvor nós podemos alcançar a grande vitória. Eu quero terminar com esses 2 últimos versículos aqui. Olha só, versículo 29. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando viram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados, em nome de Jesus. Isso aqui que nós estamos declarando, amém? Um tempo de paz, um tempo de leveza, um tempo de graça do Senhor, amém? Porque Deus lutando por nós, em nosso favor, na nossa frente, né? Eu sei o que é isso, querido. Como que veio o terror de Deus contra todos os povos? Foi assim, eles estavam
estavam pensando, bora invadir Israel. Aí disse, tu é doido, não sabe o que aconteceu lá, o Deus dele luta por eles, tu não ouviu falar não o que aconteceu quando aqueles 3 povos, os de Moabe, os Amonitas e os do Monte Seir se reuniram numa grande multidão e foram derrotados. Não! Falar em resistir Israel extremiu nas bases. O terror de Deus atingiu as outras nações ao redor. Não quiseram nem papo de mexer mais com Israel, que era canoa furada no meio da Amazônia, meu irmão. Quem ia se meter com isso? E Deus deu paz para o seu povo de todos os lados. Meu Deus. Deus deu paz. O Senhor mesmo, com isso, essa resposta de Deus, essa intervenção de Deus nessa situação reverberou. Amém? Por tempos ao redor, protegendo o seu povo em nome de Jesus. Quando enfrentamos dificuldades, em vez de ficar com medo, nós devemos nos voltar para Deus, reconhecer a sua soberania, declarar nossa dependência dele, né? Então marchar à frente com louvor. Pois é no louvor que liberamos o poder de Deus para operar milagres, confundir os nossos inimigos e alcançar a vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, é o seguinte, o nosso culto ao Senhor, amém? É assim, dessa forma. Quando nós nos reunimos aqui na congregação para cultuar o Senhor, como é que nós entramos na presença de Deus, nós começamos o nosso culto? Com aquela oração inicial e o período de louvor e o período de adoração, né? Eu quero te encorajar, você valorizar esse tempo de estar aqui, na hora que começa, antes que comece o culto, para você louvar a Deus nesse tempo também. Quem sabe não é nessa hora que Deus se levanta em seu favor e traz a resposta que você precisa. Quem sabe não é nessa hora que enquanto você está louvando Deus aqui na congregação, no santuário aqui, quem sabe não é nessa hora que Deus está desbaratando os seus inimigos, puxando os tapetes do inimigo em nome de Jesus. Quem sabe não é nessa hora que Deus está movendo com seu poder em seu favor, em nome de Jesus, aleluia. Valorize esse tempo, chegue a tempo de louvar o Senhor, de adorar a Ele. Olha, irmão, é tão forte, é tão poderoso. Quando a gente tem um tempo poderoso de louvor aqui, de adoração, como aconteceu hoje, né? Onde a presença de Deus vem, a gente pode até sentir o fogo de Deus no nosso interior. Irmão, isso é muito, muito forte. Se prepara para a palavra. Aleluia, porque o louvor ele vai na frente, quebrando as cadeias, né? Vai preparando o ambiente, mudando o ambiente. Isso é muito, muito, muito importante. Eu quero te encorajar para isso. Você valorizar esse tempo de louvor a Deus, esse tempo de adoração, em nome de Jesus, antes de ser alimentado com a palavra. Preparar o seu coração, preparar o ambiente, a atmosfera, o seu ser, para receber essa poderosa semente transformadora. A palavra de Deus é muito poderosa, querido. Quando a palavra de Deus ela vem e ela alcança um coração preparado, né? Uma terra pronta, adubada, pronta. Aquela semente ela produz extraordinariamente a 100, a 60 e a 30 por 1. Mas é preciso o ambiente, o coração estar preparado. Tem que haver fome e sede por Deus, desejo por Deus, consciência de que é a palavra de Deus. A nossa palavra e a nossa pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria humana. Não é história. História é bom, mas o suficiente, o necessário é a palavra viva que transforma. A palavra viva e poderosa. Não é a tua palavra fogo e martelo que esmiuça a pelha. A palavra de Deus aquece os nossos corações. A palavra de Deus, ela vem esmiuçar o coração empedernido. A palavra de Deus, ela muda a nossa história e traz milagre, nos traz direção. Quando vem a palavra do Senhor no meio da congregação, Deus traz direção e traz resposta. Mas é muito bom quando há a preparação para esse tempo. E esse período de louvor que nós precisamos tanto, querido. Nós nem imaginamos, né? Entendemos, nós nem entendemos, podemos imaginar o que Deus pode fazer por nós. Deus é um Deus de mistério. O que Ele pode fazer, o que Ele vai fazer, só Ele sabe. Mas eu só sei que acontece em nome de Jesus.